Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Então estamos continuando aí a nossa jornada do desafio de 20 dias do Visão. E hoje ainda não temos o primeiro capítulo porque ele vai ocorrer dia 1º de maio, mas nós já vamos começar a estudar o livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, do Divaldo e Manuel Filomeno. E hoje a gente vai trabalhar a apresentação que o Manuel faz sobre o livro, né? Como se fosse uma parte introdutória. E o mais interessante que eu achei é que essa mensagem foi feita, né, psicografada em 2008, ou seja, há 12 anos. Mas ela parece muito atual, parece que foi feita nos dias atuais. E é muito legal, mas ao mesmo tempo preocupante, porque ele vai fazer uma análise da sociedade, falando que, infelizmente, hoje em dia, os conflitos existenciais, os conflitos que geram essas enfermidades para o nosso corpo estão ligados muitas vezes com o avanço da tecnologia e das redes sociais e de toda essa parte virtualizada que está ocorrendo no nosso sistema, que é muito bom, né? Que na verdade caracteriza o avanço tecnológico da sociedade, mas ele também gera em si muitas enfermidades nas pessoas, como os transtornos psiquiátricos, obsessivos, dentre outras enfermidades. Então, o avanço tecnológico, junto com o consumismo, o materialismo, por exemplo, eles podem acarretar em depressão, em vazio existencial nas pessoas, porque nós sabemos, infelizmente, que as pessoas que muito têm são as que mais sentem esse vazio existencial, esse vazio dentro delas. O que, se a gente for ver pela lógica, não deveria ser dessa maneira, mas infelizmente é assim que ocorre. Então, eu fiz aqui alguns apontamentos para não esquecer de nada, mas vocês também têm que conferir completamente a apresentação do livro, que vale muito a pena. Então ele vai falar desses transtornos, que por causa desses transtornos, então as pessoas querem fugir disso, elas procuram fuga. E essa fuga normalmente está onde? Drogadição, sexo, outras paixões, álcool e aí por diante, infelizmente. E aí vai falar também do nosso querido, não muito querido, orgulho. Ele vai tratar também que o orgulho, ele corrói intimamente nosso ser, nosso espírito, nosso corpo, gerando então essas enfermidades no nosso corpo, né? E como a gente não corrige esse orgulho, o que ele vai causar? Então, principalmente a depressão, que é até hoje, é uma das doenças, dos maus, né? Do nosso século, do nosso momento, infelizmente, junto com a ansiedade. Então, essa depressão profunda, que gera essa perda de autoamor, pode gerar o quê? Em muitos o desejo do suicídio. E isso é algo muito triste e muito importante da gente descer, estudar e tudo mais, porque é o que está ocorrendo na nossa sociedade, estava há 12 anos e ainda está, infelizmente. Né? E aí fala das obsessões espirituais, que muitas vezes são confundidas com transtornos mentais ou com outras enfermidades do corpo, mas que na maioria das vezes, depois lá na frente vai falar que quase todas as enfermidades relacionadas à mente, né, à psiquiatria, tem também uma relação com a parte espiritual de obsessão. Que nós sabemos que nós nunca estamos sozinhos e nós atraímos espíritos afins, ou seja, que sentem o mesmo que nós, que têm os mesmos desejos. Então, infelizmente, é a lei da atração. E aí, ele vai falar que todos esses desequilíbrios mentais, na verdade, eles estão relacionados ao nosso espírito. Então, sim, eles atingem o nosso cérebro, o nosso organismo, o nosso corpo, mas eles estão relacionados principalmente com o nosso espírito. Então, nosso espírito imortal, ele vai carregando todas essas enfermidades, todos esses transtornos e essas ligações mentais. E aí vai falar mais uma vez que nós estamos sempre ligados ao consumismo, ao materialismo, ao imediatismo. Então, a gente quer tudo do nosso jeito, na hora que a gente quer. E aí, quando não acontece, a gente acaba caindo o quê? No prazer momentâneo, né? No aproveitar, porque nós temos só uma vida.
Então, nesse sentido, ele vai trabalhar que as pessoas acabam, infelizmente, se perdendo com esse pensamento de que, né, viva a vida desvairadamente. E aí fala, muito importante, que a cura para esses transtornos mentais, psiquiátricos e obsessivos, eles são importantes com a função de cada um, ou seja, é necessário então a ajuda dos especialistas, dos médicos e profissionais da saúde, o auxílio e assistência familiar dos amigos é muito importante e também com assistência espiritual. Então ele fala que se for trabalhado esse tríplice, né? Esse tríplice trabalho, então a pessoa será de forma mais eficaz curada. E aí vai falar também da família, da importância da família, de que nada é por acaso, que nossa família, nós temos laços, muito provavelmente de muitas encarnações, de muitos anos. Então, se tem, por exemplo, alguém dentro da família que passa por esses transtornos psiquiátricos, obsessivos, por exemplo, nada por acaso, significa que toda a família também deve passar por aquilo, né, por aquela situação, aquela enfermidade, aquela obsessão, enfim, junto com aquela pessoa. Porque nada é por acaso e porque também vai servir como um auxílio, como um acolhimento. Então isso é muito legal e muito importante, né? Lembrando que a pessoa que passa por esses transtornos, ela não tem que ser isolada, ela não tem que ser julgada, pelo contrário, ela tem que ser acolhida pelas pessoas que as ama, quanto mais, melhor, porque isso vai auxiliar na sua cura, né? E aí vai falar também, vai elogiar os sacerdotes da saúde que despendem o seu tempo, né, seus estudos, auxiliando essas pessoas. Vai falar da doutrina espírita também, que é maravilhosa, porque além de nos consolar, ela vai trazer todas as razões dos nossos sofrimentos. Então, todas as razões por que essas pessoas estão passando por esses transtornos psiquiátricos nesse momento, né, que tem a ver com a lei de causa e efeito. E ele fecha essa mensagem maravilhosa dizendo que hoje em dia, bom, naquela época, mas imagino que hoje continue, várias clínicas psiquiátricas já tem uma ala dentro da clínica de uma assistência espiritual. Isso é muito legal. Então, nesse livro, na verdade, Manuel, junto com outros espíritos, vão acompanhar uma clínica psiquiátrica específica, que não sabemos ainda, que há essa ala especial para o atendimento de assistência espiritual. Então ele vai narrar toda essa importância e todo esse trabalho a nível espiritual para ajudar então os enfermos mentais, né, psiquiátricos e obsessivos. Então, em resumo, é isso que eu queria falar da apresentação, mas vale a pena conferir, tá? Depois da apresentação, vocês vão ver que vai ter uma página só falando sobre o significado de obsessão na visão espírita. Vejam essa página aqui. E aí, em resumo, eles vão falar que a obsessão nada mais é que é uma ação persistente de um espírito mau que exerce sobre um indivíduo. Mas antes disso, ele vai nos lembrar que somos espíritos imperfeitos, então é óbvio que há muitos espíritos ruins, né, maus, circulando pela nossa terra, pelo nosso Brasil, porque nós atraímos, ainda somos imperfeitos. E aí, então, ele vai deixar esse significado de obsessão, que, como eu disse, é uma ação persistente de um espírito mau sobre um indivíduo. Então, gente, essa é a introdução, a apresentação, espero que vocês leiam e acompanhem aí. E sexta-feira teremos o nosso primeiro capítulo deste livro maravilhoso, viu? Espero vocês, leiam também e marquem a nossa hashtag Desafio 20 Dias do Visão para eu conferir quem está participando, tá bom? Um beijo e até a próxima!